Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Vou explicar a dependência emocional, o que é, como está afetando você e também as consequências disso. E é claro que vou fornecer soluções, porque você precisa de algumas soluções, certo? Ok, o que é dependência emocional? É a necessidade de sentir constantemente emoções, quer sejam positivas ou negativas. Você experimentou essas emoções tanto que parece que é literalmente parte de você, e literalmente parte de sua personalidade e sua composição inteira. Então, porque você sente que essa emoção é literalmente parte de você, você sempre quer continuar revivendo-a. E a parte louca é que uma parte de você encontra satisfação em reviver essa emoção uma e outra vez, e outra parte de você sente conforto em reviver essa emoção uma e outra vez. Então, se você está olhando para si mesmo e está sempre se perguntando por que tende a ficar triste, por que tende a ficar com raiva, por que tende a buscar prazer o tempo todo, por que tende a ter medo, é porque você experimentou essas emoções continuamente no seu passado. E quando chega a um ponto em que nem faz sentido mais experimentá-las, você ainda tenta criá-las. Encontrei uma citação sobre dependência emocional que gosto muito. É de Andrea Brunetti. Ela diz que a dependência emocional é um estado em que há dependência de algumas emoções, ou mais especificamente das substâncias químicas produzidas pelo cérebro, quando certas emoções são desencadeadas, melhor referidas como emoções viciantes. Essa reação química a certas emoções dá ao nosso cérebro uma recompensa semelhante. Então, quando pensamos no cérebro, qual é a substância química de recompensa? É a dopamina. Você fica motivado a fazer uma ação porque isso te dá prazer. Quando se trata de nossas emoções viciadas, podemos obter dopamina, por exemplo, a emoção de desejar. Se você tem muitos desejos, você recebe dopamina com isso, e o ato de desejar coisas constantemente se torna a dependência. E talvez essa pessoa que tem muitos desejos acabe se tornando uma compradora compulsiva. Sua dependência se torna fazer muitas compras. Mas a raiz principal disso está em uma emoção, que é o desejo. E o desejo libera dopamina em seu cérebro, dizendo para continuar fazendo isso. E como eu disse, a dependência emocional tem dois lados. Não são apenas emoções positivas, são também emoções negativas. As pessoas podem ser viciadas nos hormônios do estresse que disparam em seus corpos, como o cortisol. Se você experimentou muitas dificuldades e situações estressantes, quando a vida começa a melhorar, o que começa a acontecer com você? Você começa a ficar um pouco inquieto. É como se pensasse: quando será a próxima situação negativa? Porque minha vida está indo muito bem agora. Isso é estranho e desconfortável. Estou pronto para que surja o próximo problema. E quando não há problema surgindo, você começa a criar o problema. Começa uma briga com seu cônjuge porque precisa de alguma familiaridade em vez de situações pacíficas. É por isso que, quando as pessoas entram em novos relacionamentos e tiveram relacionamentos anteriores que eram tóxicos, ou estão acostumadas com a toxicidade em suas vidas, elas a criam no relacionamento, a projetam sobre o parceiro. A mesma coisa acontece com as pessoas que começam a trabalhar em um novo emprego ou algo do tipo. No emprego anterior era meio tóxico e irritante, como se cada dia no trabalho fosse um peso. E chegam a esse novo ambiente de trabalho e tudo é pacífico e ótimo. Ainda procuram algo para reclamar, ainda procuram algo para se preocupar, e há essa ruminação que continua, e o corpo recebe sua dose das substâncias químicas que normalmente são liberadas. Outra percepção que tive sobre isso é que muitas vezes as pessoas podem se viciar em uma emoção negativa para se proteger de uma emoção mais profunda com a qual estão desconfortáveis. Por exemplo, alguém que odeia se sentir triste pode se viciar em mostrar raiva, porque se sentir triste o tempo todo faz com que se sinta fraco, especialmente em nós homens. E a dependência da raiva protege essa pessoa de sentir tristeza. Mas pode acabar afastando as pessoas que amam essa pessoa e ninguém realmente gosta dela. Aqui está outra citação de Andrea. Nossos corpos e mentes aprendem a fazer da crise e do caos sua casa. Nosso cérebro se torna viciado nos picos de adrenalina e cortisol liberados nesses tipos de situações. Inconscientemente, aprendemos a precisar de doses de emoções fortes para nos sentirmos vivos, mesmo que sejam emoções negativas ou emoções que nos tragam sofrimento e desconforto. Então, o que estamos vendo aqui é apenas a dependência da emoção, porque é a maneira fundamental como alguém viu a vida.
Pense na sua vida. Qual é o estado emocional fundamental que você experimenta na vida? Esqueça as circunstâncias. Muitas vezes olhamos para o mundo em 3D, olhamos para a matéria ao nosso redor e dizemos: estou assim por causa disso, estou assim por causa disso, e começamos a nos fazer de vítimas, em vez de assumir a responsabilidade e dizer: olha, estou no controle da minha frequência, estou no controle da minha mentalidade. O que acontece ao meu redor é o que está acontecendo ao meu redor agora. O que aconteceu no passado é o que aconteceu no passado. Aquela é uma versão passada de mim, uma experiência passada. Legal. Agora, o que posso fazer para seguir em frente a partir disso? Como posso começar a pensar? Como posso começar a mudar? Como posso me tornar mais consciente do que faço e de quem sou, para que as coisas não continuem se repetindo? É o conceito empresarial dessas realidades diferentes, onde as decisões que você toma, a maneira como você pensa, afetam que tipo de realidades você acaba entrando. Pense em duas pessoas. Elas se parecem exatamente iguais, suas vidas são exatamente iguais, coisas positivas e negativas acontecem com ambas. Uma pessoa entende que a negatividade acontece, mas seu foco está nos resultados positivos e nas realidades positivas que ela quer, enquanto a outra pessoa tem coisas positivas e negativas acontecendo com ela. Mas ela se concentra e fica remoendo as coisas negativas que acontecem com ela. O que começa a acontecer é que a pessoa que fica remoendo a negatividade acaba se viciando na emoção e começa a se identificar com ela. Então, quando ela começa a se identificar com ela, torna-se sua identidade e ela começa a revivê-la uma e outra vez, e isso se torna reconfortante para ela. Agora, mudando para a outra pessoa, ela sente as emoções negativas, entende que elas acontecem, mas se concentra nos resultados desejáveis, se concentra em coisas que elevam sua mentalidade. Ela experimenta as emoções e as deixa ir, ela não se identifica com as emoções. Essa pessoa aqui vai ter uma realidade melhor no geral. Ela começará a ver melhorias com o tempo. E isso se resume ao hábito, para o qual tem uma citação muito boa de Eric Baum. Ele diz: a formação de hábitos ocorre quando ações repetidas se tornam naturais. Então, desenvolver um hábito emocional significa treinar-se inconscientemente para responder a uma variedade de gatilhos com uma reação emocional padrão. Com o tempo, esse sentimento se torna a base de como você responde ao mundo. Se a raiva é sua emoção padrão, você pode se pegar recorrendo a ela sempre que estiver incerto. Você pode sentir uma sensação de calma à medida que essa emoção se espalha sobre você. E isso é poderoso, certo? Pense na emoção da raiva. Pense o quanto podemos ser poderosos. O fato de que essa emoção pode deixar alguém calmo. Isso é realmente surpreendente. Por que isso poderia deixar alguém calmo? É porque é familiar. É algo que eles fizeram no passado com o qual estão tão acostumados. E a familiaridade é poderosa. Isso é a mesma coisa com nossas emoções. E outra citação. Começamos a depender de uma emoção pelos mesmos motivos pelos quais podemos depender de uma substância ou comportamento. Conforto, alívio, liberação, garantia, distração, evitação e escapismo. Tornamo-nos tão dependentes dessa emoção que parece uma obsessão, uma compulsão ou até mesmo um vício. Além disso, certas emoções podem ser nosso sentimento padrão quando não sabemos como nos sentir sobre as coisas, quando estamos apenas inseguros, quando há incertezas. Seu padrão pode ser o medo, por exemplo. E então o medo é o que você está acostumado. Digamos que você entra em um novo relacionamento e está incrível, ou começa a se exercitar e seu corpo está indo cada vez melhor. Você está tão viciado no medo que começa a criar medo na situação do relacionamento. Você pode temer que seu parceiro esteja te deixando, pode temer que não gostem tanto de você, pode temer que os pais deles possam não gostar de você. Todas essas coisas começam a passar pela sua cabeça porque você está tão acostumado ao medo. Na parte do fitness, você pode temer sair da sua jornada de fitness ou até mesmo temer ir para uma academia porque se sente julgado quando se exercita, sente que não está progredindo. Você vê como isso se insinua? Isso é algo muito importante que precisamos observar, especialmente quando olhamos para outras pessoas e vemos que elas têm algum tipo de vício. Precisamos olhar para o vício, mas também precisamos olhar para a causa raiz do vício. Por exemplo, se alguém está recorrendo às drogas para escapar de dificuldades financeiras,
A dificuldade financeira é a causa raiz, mas a emoção nessa causa raiz é o sentimento de estresse. Pode ser o estresse que eles estão realmente tentando escapar, porque há pessoas em dificuldades financeiras que não estão estressadas, acredite ou não. Então, não é necessariamente a situação, é a reação à situação. Vou entrar nas soluções, porque isso será muito valioso para você. Ouça todas essas soluções, porque acho que você realmente deve internalizá-las. Você não precisa fazer todas elas, mas deve ter uma boa chance. Especialmente se for uma solução que você nunca tentou antes ou tentou, mas não fez consistentemente. Você provavelmente deve ouvir esta lista. Também falando sobre consistência, se você for fazer isso, faça de forma consistente, porque a mente é traiçoeira, o corpo é traiçoeiro, o cérebro quer conforto, o cérebro gosta de dopamina, e o cérebro e o corpo estão literalmente acostumados a experimentar certas emoções. Temos que quebrar esse elo na cadeia e temos que fazer coisas novas para fazer uma verdadeira diferença em nossas vidas. Número 1 é a meditação. A meditação ajuda você a ficar presente. É absolutamente incrível. Recomendo a meditação guiada, onde alguém está falando e está te guiando durante todo o processo. A meditação te leva ao momento presente, remove a ruminação, a mente de macaco, etc. E ajuda você a não pensar demais no futuro, porque pense nos nossos dias. Quando você acorda de manhã, o que você faz? Começa a pensar: tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E então o que acontece é que essas atividades que você tem que fazer têm emoções associadas a elas, certo? Por exemplo, você tem que levar as crianças para o treino de futebol. O trânsito vai estar pesado. As pessoas dirigem mal. Talvez a gente chegue atrasado. Então você tem ansiedades que começam a surgir porque está pensando no futuro e tem emoções associadas a isso. Então, a meditação pode cortar isso pela metade e fazer você ficar presente. E adivinha o quê? Quando seu cérebro começa a pensar no que você tem que fazer mais tarde no dia, você não estará tão emocionalmente ligado a como está se sentindo. Não terá uma carga emocional tão forte. Vai ser meio que é o que é. E mesmo quando você experimentar alguma emoção, não será viciado nela, não estará ligado a ela. Essa é o poder da meditação. Também inclua o yoga, esticar o corpo de certas maneiras para influenciar a mente. Existem muitas posturas de yoga por aí. Encontrei uma citação muito boa sobre a meditação. A respiração profunda, medida e controlada conscientemente tem efeitos dramáticos no sistema nervoso. Muitas disciplinas, como a respiração yogi, usam a respiração conscientemente controlada como prática para acalmar a mente e induzir a tranquilidade. E isso se alinha com o trabalho de respiração. É louco que apenas a forma como respiramos influencia literalmente nosso processo de pensamento e como nosso corpo é. Muitos de nós estão muito tensos, e a razão pela qual estamos muito tensos é porque subconscientemente temos medos, certo? Subconscientemente temos medos sobre o que vai acontecer a seguir em nossas vidas. Mas quando relaxamos o corpo, quando conseguimos alongar o corpo, quando fazemos exercícios de respiração, conseguimos observar nossa mente. O corpo está relaxado, e quando o corpo está relaxado, o sistema nervoso fica como: ok, está tudo bem. O cérebro fica como: está tudo bem. E esse é o poder de práticas espirituais como meditação e yoga. Se você está mudando o estado da mente, o que afeta o corpo, ou seja, como seu sistema nervoso reage aos estímulos, você está menos propenso a vícios emocionais, porque pode experimentar mais espectros de emoções sem ficar viciado nelas, certo? É por isso que quando você começa a pensar em uma situação estressante, seu corpo começa a reagir imediatamente. Aquele sinal químico foi transferido do seu cérebro para o seu corpo, e é a mesma coisa vice-versa quando você toca em algo quente no fogão. O que acontece é que você imediatamente se afasta, e seu sistema nervoso entra em ação, dizendo: oh não, nós não vamos nos queimar. A seguir, está se observar a partir da plateia. Isso é um fenômeno muito interessante que aprendi no Transurfing por 78 dias, algo assim. A ideia é que a realidade é uma peça de teatro, e nessa peça, você é o personagem principal, mas o personagem principal não é você. Eu sei que parece interessante. Você é o personagem principal, mas não é isso que você realmente é. Na verdade,
Você é o criador que está assistindo você experimentar a realidade. Pense agora como se estivéssemos talvez sentados assistindo este vídeo. Você é o personagem em um filme em movimento assistindo ao vídeo. Você está em uma peça. Isso também torna a vida mais leve. Em seguida, evite mídia e pessoas cheias de drama. Se você está procurando fazer uma mudança em sua vida, não pode estar perto de pessoas que estão reforçando seus velhos hábitos. Se você está acostumado a assistir a programas cheios de brigas, cheios de discussões, se está acostumado a estar perto de pessoas que brigam o tempo todo, você está apenas reforçando esse hábito dentro de você. Está normalizando isso. Vou falar sobre a normalização. Normalizar é ver algo acontecendo tanto que, sim, é como sim, é normal. Mas isso não significa que seja bom, certo? Isso é algo muito importante. Então, se você está assistindo muita TV cheia de drama, se está assistindo às notícias o tempo todo e elas estão mostrando muitas coisas negativas, isso pode ser uma grande razão pela qual você está propenso a certas ansiedades, certo? E certas emoções. É porque você normalizou essas emoções. Então, se você não quiser normalizar, se livre disso. Em seguida, observe seus julgamentos, críticas e reclamações. Se você está reclamando muito, está julgando muito, todas essas coisas que vêm com emoção. Em seguida, flexibilize suas expectativas. Muitos de nós temos muitas expectativas em relação a nós mesmos e aos outros. Eu sou totalmente a favor de ter expectativas elevadas, mas às vezes precisamos relaxar com a expectativa. Porque quando essas expectativas não são atendidas, podemos ficar zangados, podemos ficar tristes, podemos ficar irritados. Pode ser a coisa mais insignificante, talvez alguém tenha atendido suas expectativas por muito tempo, e no momento em que elas não atendem suas expectativas, você fica irritado com elas, fica zangado. Ah, eles não me amam mais. Ah, eles são isso, são aquilo, são terceiros. E recorre à raiva ou ao aborrecimento de algum tipo, porque você está acostumado talvez no passado às pessoas te decepcionarem, porque no passado você tinha altas expectativas delas. Mas você tem que entender que cada pessoa é muito diferente, e você não pode esperar que todos atendam às suas expectativas o tempo todo. Você tem que encontrar uma maneira de atender às suas necessidades da melhor forma possível, e isso é algo muito importante de entender. Em seguida, corte atividades com altos níveis de dopamina, seja nas redes sociais, seja na pornografia, seja uma guloseima com muito açúcar. Quando você tem muita dopamina, você começa a desejar esse prazer, essa emoção, quer continuar experimentando essa emoção vezes e mais vezes e mais vezes. E o que acontece é que você começa a fazer esse hábito cada vez mais vezes. Você vê o desejo e o prazer o tempo todo. Não consegue fazer mais nada em sua vida porque nada mais inspira desejo ou prazer suficiente em seu cérebro. No passado, se você continuamente buscava dopamina e prazer, seu cérebro vai encontrar uma maneira de obter isso de alguma forma. Você tem que ser muito consciente quando se trata de como busca atividades de alta dopamina relacionadas às emoções de desejo e prazer. No passado, talvez você tinha medo de abandono, e por causa desse medo de abandono, você tenta se certificar de que as pessoas lhe dão o máximo de atenção possível, o máximo de amor possível, porque você tem esse medo subjacente ali. Uma parte de você não pode se livrar desse medo porque ele está com você há tanto tempo. Você se identifica com esse medo, e por último, resista à ruminação. Ruminação é ficar remoendo as coisas, como, não posso acreditar que você fez isso. Mas naquela época, essa pessoa fez isso e fez aquilo, não posso acreditar que fizeram aquilo. Você está constantemente reclamando e permanecendo no assunto. Na verdade, quando você remoe algo perturbador, raramente ganha insights sobre isso, acaba apenas revivendo situações perturbadoras na sua cabeça. Exatamente. Você começa a reviver cenários na sua cabeça. É como quando você briga com alguém. A briga acabou, e então você começa a reviver a briga e começa a pensar: ah, eu deveria ter dito isso sobre eles, hahaha, certo? Você começa a remoer isso vezes e mais vezes e mais vezes, e começa a guardar rancor das pessoas, todas essas coisas. Então você quer evitar isso a todo custo. Essas são as dependências emocionais para você. Se este vídeo o inspirou então, convido você a se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você se importa, e não esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez,
Obrigado por assistir e por se juntar a nós. Cuide-se e até breve.